Quando que eu devo levar meus filhos no oftalmo? Essa pergunta é muito frequente nos consultórios de oftalmologia. E muitas mães costumam me perguntar o seguinte: Dr. Gilson, já me falaram que criança precisa consultar a cada 5 anos. Isso é verdade? E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. No vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. E eu vou te passar 4 motivos importantes para te mostrar o que é o ideal quando o assunto é consulta oftalmológica em crianças. Um vídeo muito importante, você vai gostar. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Esse tipo de dúvida é muito frequente para quem é oftalmologista. Os pais têm sempre muitas perguntas sobre esse assunto. E hoje eu quero mostrar 4 pontos importantes sobre isso. E no final eu vou te explicar como que deve ser feito o segmento, o acompanhamento oftalmológico das crianças, de uma forma fácil. E para quem puder, compartilhe esse vídeo na sua família, para que todos possam ter acesso a isso, a essas orientações. Bom, primeira coisa, quais são os problemas oculares ou problemas oftalmológicos que a gente pode descobrir numa consulta em criança? E coisas que são bem comuns de acontecer. Número 1, primeira coisa, hipermetropia. Um problema visual muito comum, muito frequente em criança e que pode causar uma baixa de visão importante se não for tratada corretamente. E qual que é o segredo aqui? Uma criança, ela pode ter um grau muito alto ou um grau muito baixo de hipermetropia em um olho e no outro olho ela pode ter um grau bem diferente, um grau mais alto, por exemplo. E por que acontece isso? Os nossos olhos, eles são diferentes. A constituição anatômica do olho é diferente. E é isso que vai determinar se esse olho vai ser um olho míope ou um olho hipermétrope. Eu fiz uma aula onde eu mostro uma correlação entre a anatomia e os grandes problemas oculares, os mais comuns. E essa aula ficou muito bonita. E a finalidade dessa aula é de mostrar como uma pessoa pode ter uma visão saudável ao longo da vida, para que essa pessoa consiga chegar na idade adulta, na terceira idade, até o final da vida com uma visão, vamos dizer assim, excelente, o mais próximo do ideal. E para quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo, e ficou muito bonito o vídeo, uma aula muito bonita. Bom, se os nossos olhos são diferentes um do outro, e eu estou falando da mesma pessoa aqui, imagine pessoas diferentes. Mesmo quando é caso, por exemplo, de irmãos gêmeos, de forma que existe uma diferença entre o grau de cada olho desses irmãos. E eu estou falando isso para você entender o nível de individualidade de cada pessoa, e até numa forma de explicar para você como que existe a diferença entre um lado e outro. E é por causa dessa diferença que muitas vezes a gente encontra graus mais altos em um olho e graus mais baixos no outro olho. Quando isso acontece de uma forma muito discrepante, ou seja, quando existe uma diferença muito grande entre um olho e outro, nem sempre a criança percebe, e muito menos os pais. Ou seja, a criança ela pode estar ali, ela pode estar bem no dia a dia e nem mostrar muito sintoma. Ela pode nem mostrar que um dos olhos está com grau alto, justamente porque o outro olho enxerga muito bem. Ou seja, qual que é a conclusão disso tudo? Não existe uma outra forma da gente descobrir se existe um grau alto dessa criança ou um grau baixo de hipermetropia que não seja através de um exame oftalmológico bem feito. Isso é importante, tem que ficar muito claro. Agora, um outro ponto muito importante, e já passando para o segundo item. Se uma criança tem um grau alto de um lado e um grau baixo do outro olho, do outro lado, automaticamente ela vai passar a utilizar mais o olho com um grau mais baixo. E muitas vezes a criança, até de uma forma inconsciente mesmo, ela acaba fechando o olho que tem um grau mais alto. Comece a observar isso em casa, na sua casa. Olha os seus filhos e vê se eles fazem isso. Bom, aí nesse caso, se essa criança não recebe o tratamento correto, o olho com grau mais forte começa a enviar para o cérebro só imagens distorcidas, e aí o cérebro passa a não aceitar mais essas imagens. Isso porque essa imagem do olho com grau alto, ela é muito diferente da imagem que vem do outro olho, do olho bom. E elas não casam, elas não são similares, e passa a acontecer uma situação que chama ambliopia, popularmente conhecido como olho preguiçoso. Ou seja, a única forma que a gente tem de evitar que todo esse processo aconteça é examinando. Não existe outra forma, não tem outro jeito. Um grau alto de hipermetropia pode acabar causando uma ambliopia. E se essa ambliopia não for tratada de forma correta, no tempo correto, a visão desse olho dessa criança pode ficar fraca para o resto da vida, inclusive chegando ao ponto de atrapalhar ou até mesmo impedir que essa pessoa consiga tirar uma carteira de habilitação lá com 18 anos. E assiste um vídeo meu que eu falo sobre esse assunto, ambliopia, um tema muito importante para crianças e adolescentes. E claro, vai ter uma repercussão importante no adulto. Agora, o terceiro ponto que a gente precisa levar em consideração quando o assunto é criança.
que chama astigmatismo, um problema super comum, tanto em criança quanto em adolescente, e adulto também, claro, e é um problema que tem que ser corrigido corretamente. Muitas vezes é muito comum acontecer em graus mais baixos e aí passa despercebido pela pessoa. Isso inclusive pode dar dor de cabeça, um cansaço visual no final do dia, e a pessoa nem imagina que aquilo pode ser um sintoma do astigmatismo. E só para você saber, a gente chama de sintomas astenopeicos. Cansaço visual, dor de cabeça, fotofobia, que é aquela dificuldade com a luz forte, tudo isso pode estar ligado ao astigmatismo. Ficou claro? Bom, agora o último ponto importante, miopia. A criança ela não consegue enxergar de longe. E quando ela já nasce assim, muitas vezes ela nem demonstra isso. Ela não demonstra que não está enxergando, porque ela não tem a referência de como é enxergar corretamente, da forma perfeita, da forma correta. Uma coisa importante, as crianças míopes elas têm a tendência de querer colocar tudo perto para poder ter uma visão mais perfeita. Por exemplo, assistir televisão de perto, ficar com o celular colado no rosto, todos os brinquedos que ela gosta, ela quer colocar mais próximo dela, ela quer deixar mais perto para ter uma visão melhor daquele brinquedo. Isso é muito comum. E como que a gente descobre se a criança tem ou não miopia? Exatamente da mesma forma, examinando. Não tem uma outra forma, não tem um outro jeito. E aí vem a grande pergunta: Dr. Gilson, a cada quanto tempo eu preciso levar meu filho para fazer uma consulta oftalmológica? E a resposta é bem simples: todos os anos, invariavelmente. E recentemente, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia soltou uma nota sobre isso. E lá fala assim, abre aspas, para ampliar a proteção da saúde ocular das crianças, recomenda-se ainda que bebês de 6 a 12 meses passem por um exame oftalmológico completo. Fecha aspas. E eu estou te mostrando isso só para você entender como que esse assunto é importante, como que é relevante isso. Fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Então, respondendo a essa pergunta, o ideal é que as crianças sejam avaliadas pelo menos uma vez por ano. E tem casos, por exemplo, de crianças que o grau muda de uma forma muito rápida e acaba que a gente tem que ver 2 vezes no ano, até mais, de acordo com o caso. Claro, cada situação é uma situação, cada caso é um caso. A intenção do vídeo de hoje é o seguinte, é mostrar a importância de um exame oftalmológico de rotina, no sentido de prevenção de problemas oculares. Eu não falei ainda sobre outros problemas, outras situações oftalmológicas, retinoblastoma, glaucoma congênito, pitose palpebral em criança, tudo isso visando uma saúde ocular mais próxima do ideal, vamos dizer assim, uma saúde ocular perfeita. Bom, hoje eu fiz um resumo do resumo, de um jeito que fique fácil para todo mundo entender, tudo bem? Eu quero deixar mais uma lembrança. Mais dicas iguais a essa eu sempre deixo no meu Instagram, dicas desse assunto, e para quem gostar mesmo. Todo dia eu deixo alguma orientação, saúde, oftalmologia, bem-estar em geral, coisas boas para a nossa vida. Confere lá que é muito legal. E se você puder, compartilhe esse vídeo na sua família, isso é muito importante e ajuda muito no crescimento do canal. E é isso, uma pergunta importante que todos os pais fazem: quando fazer uma avaliação oftalmológica em criança? Um grande abraço e até o próximo!